Quando a ilusão se desfaz. O que a tecnologia de realidade virtual revela é que o automodelo não fica limitado a uma dimensão, a visual. Também acreditamos no que ouvimos, tocamos, provamos e cheiramos. Você e eu nascemos para nos entrelaçar perfeitamente com uma simulação envolvente da realidade. Mas existe uma capacidade escondida na mente humana que não podemos ignorar, que é a de desconectar, de parar de se identificar com a ilusão. Tirar um coelho da cartola diverte as crianças porque elas acreditam no que vem. Assim que descobre que a cartola pode ter um fundo falso, o truque não muda, mas a forma como você vê e você se relaciona com ele, sim. Não existe ilusão para o mágico que realizou o truque centenas de vezes. E ele deve ficar impaciente e aborrecido, querendo que o ato acabe para poder jantar. Quando uma ilusão perde seu fascínio, perde tudo. O oposto acontece quando se trata de desfazer o automodelo, o cenário envolvente em que habitamos. Assim que vê o que está atrás dessa ilusão, a vida de repente fica mais fascinante, como um testemunho às pessoas que assistiram à ilusão se desfazendo à sua volta, normalmente sem aviso ou esforço por parte delas. Conheci recentemente alguém que passou por isso. Agora com 68 anos, Loren Roche era um estudante de 18 anos no final da década de 1960, quando concordou em participar de um projeto de pesquisa sobre os efeitos fisiológicos da meditação. Mas, como é relatado no site de Loren, quando ele chegou ao laboratório, lhe disseram que, entre aspas, ele faria parte do grupo controle e não receberia nenhuma instrução. Ele estava sendo pago para ficar sentado em uma sala totalmente escura à prova de som 2 horas por dia, durante várias semanas. E suas ondas cerebrais seriam medidas. Sem nenhuma orientação e nunca tendo ouvido falar de meditação, Loren apenas participava do silêncio e da escuridão e entrava espontaneamente em um estado profundo de prontidão. Era uma experiência surpreendente e inesperada, que ele achou muito absorvente enquanto durou. Meses depois, alguém levou para Loren um livro de 112 meditações baseadas em antigos sutras, aforismos ou ensinamentos indianos em sânscrito. Ele ficou encantado ao descobrir que tinha vivido espontaneamente algumas das experiências descritas naqueles textos seculares. Para um adolescente ocidental, ter predileção pela meditação é tão notável quanto possuir talento musical inato, mas Loren não parou ali. Foi a um festival de devotos Bhakti no Parque Nacional de Joshua Tree, no deserto da Califórnia, na Índia. Bhakti é a forma mais popular de culto, envolvendo amor, fé e devoção como caminho para a iluminação. A prática diária mais comum é o canto, do qual Loren participava. Mas o calor era opressivo e sua energia estava começando a se esgotar, como ele descreveu e experiencia, entre aspas. O que me parece bom agora é mergulhar em uma piscina de água salgada que fica aqui perto. Conforme me afasto e fico fora do alcance dos sons do festival, percebo que o canto continua dentro de mim. E embora mais silenciosa, essa trilha sonora interna parece potente. De algum modo, meus átomos estão dançando e cantando hinos de prece à deusa e ao deus, Devi e Shiva. É a Bollywood dos átomos, entre aspas. Atualmente, ele continua a dançar em louvor à deusa e ao deus e está escrevendo uma tradução dos 112 sutras de Shiva, que são considerados entre os mais estáticos. A seguir, algumas amostras baseadas na mistura do texto antigo com suas experiências pessoais. Shiva está cantando para Devi. Rios de poder fluindo por toda parte, campos de magnetismo relacionando tudo. Esta é sua origem, é a sua linhagem.
A corrente de criação está bem aqui, fluindo por canais sutis, animando esta forma. Siga o toque delicado da vida, suave como a pegada de uma formiga, enquanto minúsculas sensações abrem as portas para a vastidão. Eu me encontrei com Loren Roche enquanto escrevia este livro, e ele irradiava o estado de bem-aventurança que é a meta de Bhakti. Sua tradução dos sutras para o inglês recebeu o título de The Radiance Sutras, os Sutras Radiantes, sem tradução para o português. Comprei um exemplar para ler no avião, e sua autenticidade pessoal ultrapassa todas as outras versões que conheço. A dança dos átomos é real para ele. O poder canta enquanto flui, eletrifica os órgãos dos sentidos, torna-se luz líquida, alimenta todo o seu ser, celebra o limite, onde correntes se juntam ao mar, onde o corpo encontra o infinito. O cético poderia argumentar que essa foi uma experiência subjetiva sem nenhuma relação com a realidade. Os átomos que dançam estão na imaginação de Loren Roche, não em um laboratório real. O mundo físico não parece com uma simulação. Sua aparência é completamente real, mas quando alguma coisa fantástica é vista na imaginação como um dragão voador, não corremos para fugir das chamas que ele solta pela boca. Mas esse argumento deixa passar um ponto. Tudo é feito pela mente, inclusive o calor do fogo e sua capacidade destrutiva. Isso só prova o quanto a ilusão é completa. Dragões que soltam fogo pela boca são imaginários e a floresta em chamas não é. Como parte da simulação, o mundo físico opera do modo que opera. O fogo é quente, o gelo é frio. As árvores queimam, a água congela. A chave é a identificação. Assim que se identifica com a simulação, você se integra a ela. Você faz parte de toda a estrutura, desempenhando o papel passivo. Se o seu envolvimento muda, a experiência faz o mesmo e você tem um papel mais flexível para desempenhar. Considere uma coisa tão básica como a dor. Não existe um modo objetivo de medir a dor. As pessoas se sentem de formas diferentes e imprevisíveis. Em um típico experimento com dor, os participantes colocam as mãos na água gelada e devem pontuar a dor em uma escala de 1 a 10, onde 10 é a dor excruciante. Apesar da temperatura da água ser a mesma para todos, uma pessoa vai atribuir 5, que é moderado, a dor, e outra 8, 9, forte e excruciante. No lado negativo, se visitar a cozinha de um restaurante onde os cozinheiros fervem caldas de açúcar para fazer doce ou cobertura, vai observar que muitos conseguem enfiar o dedo para testar se a calda começou a engrossar, o que ocorre acima de 100 graus centígrados. A propósito, as mulheres parecem ter uma tolerância maior à dor do que os homens. Esse resultado não é muito surpreendente, mas muitos percebem que nós, na verdade, estamos criando a dor que sentimos como se fosse criada fisicamente, como parte da reação de estresse de uma descarga de adrenalina para bloquear a dor, que explica por que os soldados contam que quase não sentiram dor quando atingidos por balas durante as batalhas. E acontece a mesma coisa quando a pessoa entra em choque. Mas a cessação total da dor também pode ocorrer sem motivo aparente, e com ela vem uma mudança espetacular na consciência. As pessoas que tiveram essa experiência relatam um estalo quando a mente cria espontaneamente seu estado alterado. No livro Roubando o Fogo, de 2017, os autores dão o exemplo impactante de Michael Seigel, engenheiro formado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que teve um esgotamento por conta do seu negócio lucrativo em robótica e inteligência artificial. Ele desejava sentir-se mais completo e começou sua busca em andanças pelas florestas sul-americanas, depois de visitar os ashrams na Índia, até se decidir pela meditação.
Em um retiro de 10 dias, Seigel participou de um exercício de concentração em que devia ficar sentado imóvel e experimentar as sensações do corpo sem julgá-las. Mas Seigel foi esmagado pelas sensações. Depois de uma semana de meditação com as pernas cruzadas, as costas doíam, o pescoço latejava e as coxas estavam dormentes. Era uma dor que me consumia por inteiro, ele explica, e a única coisa que eu fazia era criticar. Momentos de experiências extremas, agradáveis ou dolorosas, quebram as ligações de mente condicionada que está presa na armadilha de aceitar as limitações físicas como verdadeiras. De repente surge o acesso a um estado estático, livre de condicionamento, como foi o caso de Seigel. Alguma coisa dentro dele mudou. A parte do cérebro que estivera criticando desligou repentinamente. Senti uma liberação, diz ele, explica. Era a coisa mais clara, presente e consciente que eu já sentira. E, se eu podia sentir uma dor lacinante e ainda permanecer calmo e lúcido, então pensei que outras pessoas também poderiam fazer isso. Naquele instante, tudo o que eu pensava sobre o potencial humano mudou. Seigel não estava apenas surpreso. Ele não deixou a experiência se perder. Preferiu ir adiante com ela. Com todo o fervor, embarcou no projeto de construção da iluminação, usando a meditação como uma das ferramentas para isso. Por exemplo, podemos chegar à calma se desacelerarmos os batimentos cardíacos usando um dispositivo portátil de biofeedback. Chegaremos ao tópico completo sobre a interface da mente com dispositivos que ampliam a consciência, mas alguns pontos básicos precisam ser colocados aqui. A dor é conhecida para dar lugar repentinamente a um estado não crítico desconectado conhecido como testemunhar. Na Índia, por séculos, sadhus e yogis se submeteram a tapas, ou austeridade física, como um caminho para a consciência. O estereótipo do yogi barbudo sentado em uma caverna remota no Himalaia reflete um tipo de tapas. A colocação do corpo sob estresse é encontrada nas meditações zen budistas, quando monges se levantam antes do amanhecer, ingerem chá verde e um punhado de arroz. Depois se sentem em meditação por horas com a cabeça e a coluna eretas. Como aconteceu com Seigel, haverá um previsível estalo, quando a mente pula para fora de sua identificação com a dor e a luta para vencê-la. Mas muitas pessoas estão aprisionadas de vários modos e, mesmo anos suportando desconforto extremo, podem não levar ao resultado desejado. A cessação da dor é uma forte evidência de que a mente pode se livrar de sensações que todos consideram como manifestação natural da vida, mas precisamos não deixar passar as implicações mais amplas que nos levam aos confins mais remotos da realidade.